1 Coríntios 6, verso 12. Eu queria impressionar você com esse fato. A maior ameaça para o seu ministério é o pecado sexual. Não se iluda. Essa é a maior ameaça. As outras coisas, impressionante, como não tem o mesmo peso, não tem a mesma consequência. Mas o pecado sexual, ele destrói seu ministério. E às vezes irreversivelmente. Nem sempre, mas às vezes não tem volta, não tem retorno onde a pessoa chega. Então, nós estamos trabalhando numa obra, nós estamos envolvidos num projeto de Deus. E eu sei que falar disso para os irmãos soa como chover no molhado, né? Os irmãos são pastores, são experientes, sabem disso tão bem quanto eu. Mas eu quero assumir uma função de ser pastor de pastor. E quero falar aqui como pastor na sua vida. E te dar uma palavra pastoral nesse sentido. Se nós queremos prevalecer, nós precisamos de vigiar seriamente com relação a isso. Cada vez mais nós temos pastores sendo enviados, irmãos enfrentando pressões de todo tipo, no campo, nas igrejas que estão abrindo. E nós precisamos de ter segurança de que os nossos pastores, nossos obreiros, são homens que têm vencido nessa parte, que têm vitória realmente. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet e peguei algumas informações que eu acho que são interessantes, relevantes, que os irmãos talvez queiram saber. Foi publicado pela revista Carisma. Foi uma revista, vamos dizer assim, evangélica, né? E ela diz o seguinte, eu vou te falar alguns dados aqui. Pornografia nos Estados Unidos, ela arrecada, ganha por ano 15 bilhões de dólares nos Estados Unidos. 15 bilhões de dólares. Isso é mais do que todos os filmes de Hollywood por ano. E olha que tem filme de Hollywood aí que está arrebentando. Tipo aí Avatar, né, esses filmes. E ainda assim a pornografia ganha de todos eles. Você tem uma noção. Os estúdios de pornografia... você tem uma noção também a margem de lucro. Eles dizendo que a margem de lucro num comércio online normal é de 0,2% nos Estados Unidos. A margem de lucro de um site pornô é de 30%. Livre para o dono. Então todo mundo quer investir nisso. É um negócio fabuloso, obviamente, de muito dinheiro. Existem, nos Estados Unidos só, falando dos Estados Unidos, 200 mil sites pornográficos. E são criados 200 por dia. Por dia. E só nos Estados Unidos. Agora, imagina o que no resto do mundo. Somando aí. Não é? A pesquisa deles nos Estados Unidos. O que mais? Que diz 25%. Olha que coisa impressionante. Eu estava lendo isso aqui, consagração de filho. 25% dos sites pornográficos, eles associam o nome deles com marcas tipo Barbie, Disney, Nintendo ou NBA, para despistar os programas que fazem proteção. Porque os programas que fazem proteção de internet, para não entrar em site pornográfico, eles bloqueiam qualquer site que tenha sex, porn, qualquer coisa parecida, ele bloqueia. Então, qual a artimanha deles? Eles colocam Barbie, Disney, no meio do nome. E aí engana os programas de proteção. Impressionante isso, né? Aqui diz também, nos Estados Unidos, 27% de adolescentes de até 17 anos visitam sites adultos, 27%. Até 17 anos. 27% visita sites adultos. 21% dos que têm menos de 13.
E a gente fica pensando que mulher adolescente não entra, mas a pesquisa diz que 40% de adolescentes que entram no site pornográfico são meninas. 40%, o que é uma coisa assustadora. Não imaginei que as garotas estavam sendo atraídas por isso também. Outro estudo da revista diz que 62% dos pais, é nos Estados Unidos, mas eu imagino no Brasil não deve ser muito diferente. 62% dos pais dizem que não sabem quais sites que os filhos acessam no computador em casa. 62%. Simplesmente tem um computador em casa, mas nunca foram lá olhar o que os filhos andam fazendo. Agora, esse dado aqui, que é importante você saber. 40% dos pastores de igreja visitaram sites pornográficos nos últimos 30 dias da pesquisa. 40%. Os pastores nos Estados Unidos, nos 30 dias anteriores da pesquisa, eles admitiram que entraram em sites pornográficos. 1/3 desses pastores que responderam a pergunta admitem que fazem isso regularmente. Ou seja, fazem com frequência. Entram em site pornográfico. 1/3. 1/3. Não tem por que eu imaginar que no meio de tantos pastores aqui, eu vou ignorar esse assunto. Nós estamos sujeitos. A pesquisa não foi feita no Brasil. Americanos gostam de pesquisa, mas é muito elucidativo, na minha opinião. O pastor Reinhard Hitler, que esteve ministrando em nossa igreja tempos atrás, e esteve agora também lá na conferência na Flórida, ele me disse que ele esteve numa conferência lá na Carolina do Sul, foi feito num resort, um hotel muito grande, e no quarto dele tinha pay-per-view com filmes eróticos. Ele então foi lá no balcão pedir para não ter aquilo. Aí a moça falou, olha, infelizmente não tem jeito de tirar, isso faz parte do sistema, então o senhor pode desligar a TV. Aí ele falou, não, porque eu sou pastor. Aí ela falou, mas o que tem a ver ser pastor? Aí ele disse, não, porque pastor não entra nisso. Ela falou, não, as nossas conferências aqui de pastores são que nós mais vendemos. O que mais vende, porque eles pagam lá no quarto para assistir. E o que é pior nesse caso, né? Às vezes junto com o próprio cônjuge, né? Porque vão na conferência às vezes com a esposa. 51% dos pastores dizem que a pornografia é uma tentação na sua vida frequente. 51% dizem que é uma tentação. Não quer dizer que ele cai, mas ele sente atraído. 37% admitem que vivem uma luta constante contra isso, nos Estados Unidos. 25% dos pastores apenas dizem que colocam um filtro para impedir de entrar em sites pornográficos. Só 25%. E desses 25%, 20% dos adultos americanos, eles visitam sites pornográficos regularmente. 20% dos adultos, não é só dos homens, adultos nos Estados Unidos. São milhões e milhões de pessoas. Então, a revista disse que a proporção é a mesma entre os cristãos. Aqui não está falando de pastor, não, membro de igreja. 25% dos membros de igreja evangélica nos Estados Unidos entram em sites pornográficos. Porque acham que é inofensivo, que não tem esse problema que as igrejas falam. Isso é algo angustiante, né? Isso aqui é dado dos Estados Unidos, não é dado do Brasil. Mas eu fiz questão de ler porque eu acho que não deve ser tão diferente no Brasil. Por que o Brasil seria diferente? Não é? Um país até mais sensual, vivemos um ambiente até mais sensual do que nos Estados Unidos, apesar que o brasileiro às vezes não tem o mesmo tanto de dinheiro, mas você sabe, para pornografia você não precisa ter muito dinheiro, isso é como droga. Vai encontrar alguém que te vende, você vai dar um jeito de comprar, vai se envolver. Mas ao contrário de droga, pornografia às vezes não mata. E por isso mesmo as pessoas não têm temor e acham que isso é inofensivo. E não é. Não é inofensivo. Então, eu estava falando para a minha igreja, vou falar o mesmo para você aqui. Como nós temos atitudes diferentes e às vezes até, vamos dizer assim, dúbias em relação a esse assunto. Vamos imaginar
Calixto já entregou a folha? Cadê o pastor Calixto? Pode distribuir, por favor. É só uma folha em branco para você. Quero usá-la. Não, é outra folha em branco, não é essa. É só para ilustrar a minha pregação. Ilustrar com a folha em branco. Mas olha para cá. Imagina, você tem vamos falar de uma filha, né? Menina sempre muito mais... parece que a gente fica mais tocado. Quantos aqui tem filhos aí na idade de 10, 11 anos de idade? Muitos de nós. Bom, quantos tiveram já filhos, já cresceram, mas tiveram filhos nessa idade? Então, quer dizer, quase todos nós aqui vamos entender perfeitamente o que eu estou falando. Vamos imaginar que a sua filha está vindo da escola, ela estuda numa escola e ela vem a pé para casa. No caminho para casa, um homem para ela ali, na beira ali de um terreno baldio, puxa ela lá para dentro e começa a mostrar para ela revistas pornográficas. Com alguma intenção, obviamente, errada. Mas está só mostrando, por enquanto. E a sua filha, então, com 10, 11 anos de idade, ela vê aquilo, ela fica chocada com aquilo, ela sai correndo, chega em casa e conta para você. O que você faria? Opção A. Você ia sentar com ela e explicar para ela que sexo é uma coisa normal da vida e que ela precisa de compreender. Você ia dar uma aula de sexo para ela. Opção B. Você ia repreender ela porque que ela foi dar atenção para estranho na rua e que ela é culpada daquilo. Opção C. Você ia atrás do sujeito e ia dar um jeito dele ir para a cadeia e ser processado por ter feito aquilo com a sua filha. Essas 3 opções. Honestamente, qual a opção que você faria? Honestamente, quantos fariam a opção C? É impressionante. Eu perguntei na minha igreja, todo mundo é a opção C. Todo mundo fica revoltado. Como é que um cara faz um negócio desse? Agora, vamos mudar um pouquinho o ambiente, a circunstância. Sua filha tem 10 anos de idade e está em casa. E ela está mexendo no computador. E de repente, ela clica lá num lugar que ela não está habituada a olhar, e ela vê um arquivo, ela fica curiosa, e clica, e é uma imagem, uma foto pornográfica. E ela tem 10 anos, ela vê aquilo, ela fica chocada com aquilo, ela sai correndo e chama a mãe. E a mãe vai lá e vê o que está acontecendo. O que você faria? Opção A. Você ia dizer para ela, filha, isso aí é sexo, precisa aprender, vou te ensinar como é que funciona, dar uma aula de sexo para ela. Opção B. Você ia repreender ela e dizer, o que você está mexendo em arquivo do seu pai? Isso não é seu? Opção C. Você ia pegar quem fez aquilo no computador e levar na delegacia e processar por estar mostrando imagem para sua filha. Qual que você escolheria agora? Entendeu o que eu estou dizendo? Se alguém na rua mostra pornografia para o seu filho, ele tem que ser preso. Mas quando é o pai que está lá divertindo, vendo pornografia, e depois o filho vai lá e vê o que ele estava vendo, aí é um assunto familiar. Aí é um assunto que tem que ser discutido em casa. Não tem a mesma gravidade na cabeça das pessoas, né? Afinal, está ambiente protegido. Qual que é a proteção? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Dela ver a pornografia que o pai mostrou ou pornografia que aquele estranho mostrou? Entendeu o que eu estou dizendo? Eu fiz questão de começar falando assim, para mostrar que nós temos uma atitude, às vezes, meio farisaica. Entende? E a nossa postura, às vezes, não é suficientemente dura conosco mesmo em casa. E precisa de ser. Quer dizer, se você, pastor, você hoje tem laptop, você tem as suas coisas privadas, né, aí, particulares, então provavelmente seus filhos não vão conseguir entrar. Mas pode ser que, por algum desleixo, um dia você é tentado.
tentado a entrar em alguma coisa assim. E você não entende muito de computador, mas sites pornográficos, normalmente, eles colocam o que a gente chama de cookie no seu computador. E eles fazem isso e uma imagem é colocada lá dentro. Não chega a ser um vírus, mas funciona como um vírus. Entende? E aquilo fica lá dentro. E pode depois funcionar como um descansa-tela. E quando você menos espera, aparece a imagem. Entendeu o que eu estou dizendo? Já viram quando o computador entra no repouso e fica passando fotografias? Pois é, nessa hora vai aparecer imagens. Há um tempo atrás, não sei se você ficou sabendo, de um padre em Santiago do Chile, que estava dando uma palestra numa escola de 1º grau, e de repente, nos slides dele, começou a aparecer imagens pornográficas. Alguém viu esse? Terrível. E aí o pessoal contando o desespero dele, tentando tirar, mas não tinha jeito. Entendeu? Já era tarde demais. Quer dizer, como que foi parar ali? É que você às vezes é inocente, mas esse pessoal que faz os sites não é. Eles são profissionais e entendidos. E você está pensando que às vezes foi uma coisa inofensiva que você fez, só de passagem, mas aquilo está lá dentro. E às vezes seu filho ou sua filha pequeno pode ter acesso. E aí? Para o estranho, cadeia. Mas e para o pai que faz isso? Não, o pai tem uma fraqueza, né? Isso é uma fraqueza, é uma debilidade. Não funciona assim. Deus não olha dessa maneira. Deus não julga dessa maneira. Na verdade, pai e mãe têm uma responsabilidade muito maior. Então, um pai que expõe o filho ou a filha em uma situação assim, obviamente, Deus vai tratar com muito mais severidade. Claro que sim. Porque não é uma questão de educação sexual, é pornografia. Pornografia agride, traumatiza, gera aversão. Na mente da criança, é uma exposição que está além do que ela é capaz de suportar. Mas eu não vim falar de criança, vim falar de nós. Nós como pastores. E eu pedi justamente para te entregar uma folha, e mandei, se você olhar nessa folha assim contra a luz, você vai ver escrito uma palavra. Porneia. Está aí na marca d'água. Eu fiz questão de fazer assim porque é algo que as pessoas não vão ver, mas que está em você. Entendeu o que eu estou dizendo? Ninguém vai ver que você entrou num site pornográfico, mas está marcado em você. Está marcado. Entende? Não é algo às vezes nítido, indelével, mas está lá. Está lá. E essa marca, ela é espiritual. Isso vai afetar o seu ministério. O Senhor é gracioso. Normalmente o Senhor não vai tratar da primeira vez. O Senhor é tolerante, paciente, diz a Bíblia. Ele te dá uma oportunidade, 2 de arrependimento. E você às vezes começa a entrar em conflito, você não abre, você não compartilha, não permite que outros confrontem você. E aquilo pode se tornar depois algo muito mais sério. Em algum momento pode ter certeza que o Senhor vai tratar, vai expor e vai corrigir. Expõe mesmo, é impressionante como o Senhor expõe, das maneiras mais improváveis, que a pessoa menos espera, no dia que ela menos espera. É incrível como o Senhor me guarda nisso. Eu oro todas as vezes, falo, Deus me livra do mal obreiro. Eu faço a oração de Paulo, quando Paulo fala para Timóteo, para Deus livrar dos cães. O que são os cães? São os falsos obreiros, os obreiros enganadores. Então Paulo ora, Deus livra dos cães. Eu oro ao Senhor, me livra dos obreiros errados, aqueles que estão entrando na obra, porque eu não tenho mais contato pessoal com eles. São muitos, nem sei o nome deles mais. No mês de junho, nós íamos levantar alguns obreiros e consagramos mais uns 10 ou 12. Nessa lista tinha um obreiro que ia ser consagrado. Tudo normal. E aí nós fazemos um jejum uma semana antes. É normal nossa tradição de jejuar antes da consagração. Mas é interessante que esse obreiro estava trabalhando na escola de ministério. E justamente no dia do jejum, o computador estragou, deu uma pane. E aí a secretária mandou chamar o técnico, né? Porque o menino estava no jejum conosco. Aí o técnico chegou lá, ele falou, olha, isso aqui, infelizmente, é pornografia, é vírus que entrou de site pornográfico. Aí a secretária falou, não, o que é isso? Quem mexe aí é o obreiro fulano. Não tem isso não.
Aí o técnico ainda falou, é só ele, que também é irmão da igreja. Ela falou, o que eu saiba é isso, é só ele que faz aí as coisas e tal. Aí ele falou, então, chama o pastor, eu vou trancar o computador, o pastor decide. Chamaram o pastor, responsável, e aí estava tudo lá. Mas o irmão, tadinho, nem sabia. Mas o técnico falou, o senhor quer ver que site que ele entrava? Está tudo aqui o site, é só clicar, a gente vai ver que site que era. Fomos entrando nos sites, tinha site de pedofilia, pornografia com criança, menino de 10 anos fazendo sexo com menina de 10 anos. Aí, eu falei para ele, rapaz, na semana que você ia ser ordenado, hein? Vê como é que o Senhor faz as coisas. Precisava disso. Por que você não confessou? Se tivesse confessado meses atrás, não estaria sendo exposto a esse vexame, essa situação, já tinha sido divulgado, saído no boletim, e agora não vai ser mais. O que é pior, eu vou ter que disciplinar, eu tenho que contar para os demais obreiros, porque essa é a nossa regra. A gente conta para os iguais. Não conta para a igreja, mas para os semelhantes tem que ficar sabendo. Então, olha aí como fica. Né? E é interessante, que o irmão negou até o fim. Não fui eu. Mas depois, eu sentei com ele, ele falou, não, alguém mexeu, tenho certeza que alguém veio aqui na minha ausência, usou esse computador, o que é muito plausível, é ou não é? Plausível. Não é trancado, na nossa igreja não tem senha. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer uma oração, então. Vamos fazer uma oração. Vamos entregar diante de Deus essa questão. Está disposto a orar comigo? Repetir uma oração? Que o Espírito de Deus pode, hoje, te levar, te matar hoje aqui, porque o que você está falando é verdade. Você não ia mentir para mim. Você está disposto a orar aqui agora comigo? Porque eu estou disposto a orar. Aí ele me olhou e falou, não, pastor, eu não estou disposto a orar, não. Veja, não é que eu estava fazendo nenhuma ameaça a ele. O que eu queria era só que ele falasse. Eu não tenho poder de matar ninguém. Mas eu tenho temor de Deus. Ah, tenho. Eu acho que não se brinca com oração. Não se brinca com isso. Então, depois dele agora virou prática na igreja. Agora qualquer coisa, irmão, vamos orar sobre isso, nós dois aqui. Os irmãos, porque precisa às vezes de fazer. Não tem prova. Essa semana da ordenação, eu tenho que decidir. E apareceu agora. E foi ótimo isso. Mas veja, ele estava achando que estava seguro, porque estava guardado no manto do oculto, da privacidade, da internet, ninguém está vendo. Vê, Deus está vendo. O Senhor está vendo. E por amor à obra, a mim, a oração que eu fiz, o Senhor expôs, tirou, falou, não vai agora. Pode ser que vai depois. Ele não saiu da igreja não, está lá. Eu nem demiti, continuei deixando ele trabalhando lá, porque eu não quero perdê-lo. Não quero perder ninguém. Acho que todo mundo tem jeito. E eu não acho que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, não. Eu lido com isso com naturalidade. Eu sou homem como qualquer outro, tenho as tentações que qualquer homem tem, não estou apto a jogar pedra em ninguém. Então, eu não desisto das pessoas. Eu tenho a seguinte filosofia lá em Goiânia. Se você não desiste de mim, eu não desisto de você. Enquanto você está comigo, eu estou com você. Agora, se você desiste de mim, eu não vou atrás. Você que decide o que você quer. Ele falou, pastor, não desiste de você. Eu falei, então, meu amigo, vamos nós dois. Não falo com toda alegria, não, mas e vamos. Ele está lá, Deus tem feito uma obra na vida dele realmente séria. Uma coisa séria mesmo sobre isso. E aí, isso, algumas pessoas às vezes questionam, né? Pastor, mas e quando eu confesso meu pecado? Eu preguei sobre isso domingo lá em Goiânia. Isso é uma outra coisa que merece uma consideração. Nós falamos muito a respeito do crente vencedor e do derrotado. Mas nós quase nunca falamos do sujeito que não é crente. Ele só está na igreja, mas ele não nasceu de novo. E aí, às vezes, nós ficamos chamando aquele sujeito de derrotado quando ele nem nascido de novo é. Nós damos um crédito extra para ele. E nós dizemos para ele, irmão, você está agindo como um crente derrotado, seja vencedor. E às vezes a palavra tem que ser, irmão, se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino, meu amigo. Importa nascer de novo. Você precisa de ter uma experiência genuína de arrependimento, mudança de vida. E aí todo mundo fala, mas eu tenho. Domingo eu estava pregando na igreja, só vou falar um pouquinho sobre isso. Não prometo não.
Existem 7 tipos de arrependimento na Bíblia. 7 exemplos de arrependimento na Bíblia. 7 exemplos. O primeiro exemplo é de Faraó. Faraó, quando Deus manda a praga da chuva de pedra, ele manda chamar Moisés e fala o que para Moisés? Moisés, pequei. Pequei, meu povo pecou, nós pecamos. Vamos parar agora com essa situação. Pequei. Os irmãos querem a referência disso? Que às vezes você quer pregar isso domingo, né? Posso passar depois, mas não vou pregar isso agora, não. Eu quero falar de pornografia. Os irmãos não me desviam o assunto, não. Deixa eu seguir meu rumo aqui. Deixa só que manusear. Vou só falar esses 7 tipos que eu acho que é interessante, porque eu falei isso domingo na nossa igreja. Eu falei, olha, tem gente aqui que diz que arrependeu, mas qual foi o arrependimento que ele teve mesmo? Diz que arrependeu. Ah, pecou, porque tem irmão que fica, não cai, levanta, não cai, levanta. Que é interminável. Interminável, quer dizer, tem que ter um limite. O arrependimento tem que pôr limite nisso. Não é? Então, é porque, invariavelmente, não há arrependimento verdadeiro, de acordo com a Bíblia. O verdadeiro. Há um arrependimento, mas às vezes não é o arrependimento certo. Qual que é o arrependimento que tem? O primeiro é esse de Faraó. Se você quiser ler, está lá em Êxodo 9, 27. É muito interessante esse texto. Diz assim, então, os irmãos estão abrindo a Bíblia? Leia esse texto, abrindo, né, ou clicando. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, esta vez pequei, eu pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Ora ao Senhor, porque já basta esses grandes trovões e a chuva de pedra. Eu vou deixar vocês irem. Não vai ter que ficar mais aqui. Aí, se fosse em nossas igrejas, ia falar o quê? Gente, que benção, o Faraó está convertendo. O Faraó está finalmente convertendo. É inacreditável, mas está acontecendo. Eu vi ele confessando para Moisés. Ele falou, olha, meu povo é ímpio, eu sou ímpio, eu preciso, é errado, vou deixar vocês irem. Todo mundo está convicto que o cara está convertendo. Aí no verso 34 diz, tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. Quer dizer, enquanto tinha pedrada na cabeça, o cara está lá de joelho. Deus, eu faço qualquer coisa, me livra disso. Eu prometo, eu vou ser um bom crente, eu vou largar, não vou mais nunca olhar site pornográfico. Se eu me livrar disso, eu nunca mais faço isso. Quer dizer, enquanto o pau está quebrando em cima dele, ele é igual o Faraó, está lá dizendo que não presta. Na hora que para a chuva de pedra, ele volta para o pecado de novo. É o arrependimento de Faraó, não resolve para Deus. O Gilberto está contando o caso de alguém aqui, né? Ficou atribulado porque ele fez sexo com alguém que supostamente tinha AIDS, ele ficou com medo de ter pegado o AIDS. Aí, isso aí é a chuva de pedra no sujeito. Aí nessa hora ele ajoelha, ele faz voto, faz campanha, qualquer coisa, qualquer negócio. O que o pastor mandar fazer, ele faz. Ele faz promessa, ele fala assim, se o Senhor me livrar, eu vou ser líder de célula, eu vou ser fiel, nunca mais vou cair. Se o Senhor me livrar dessa, eu prometo, vai ser assim. Aí na hora que passa a chuva de pedra, o cara some da igreja. Ou quando continua vindo, nunca cumpre nada do que falou. Brincou com Deus, piorou mais a situação dele ainda, porque ninguém faz voto com Deus e brinca com Deus. A Bíblia fala isso. Então, veja, às vezes tem crente arrependendo desse jeito. Sabe, isso aqui não resolve. Isso não faz diferença. Por isso eu não acredito muito nesse negócio de arrependimento que é feito no meio da tempestade, na calmaria ele é esquecido. Na calmaria é esquecido. É preciso ser testado depois. Porque foi no caso de Faraó. Não é? O segundo tipo de arrependimento na Bíblia é o arrependimento de Balaão. Qual foi o arrependimento dele? Está lá em Números 22, 32. Então, o anjo do Senhor lhe disse, já 3 vezes espancaste a jumenta. Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Olha outro safado aqui.
Pequei. A referência é Números 22, 32. Números 22, 32. Pequei. Pequei, eu não devia ir. Não vou mais. Aí o anjo do Senhor fala para ele, não, faz o seguinte, você vai, agora você vai. Mas você vai falar só o que eu te mandar falar. Aí Balaão vai. Diz que está arrependido. Mas ele vai, porque para fazer negócio ele está aceitando. Aí ele sobe na montanha, vai tentar amaldiçoar, você conhece a história. Só abençoa. Aí ele desce e fala para Balaca, não vai dar para amaldiçoar, Deus não vai deixar. Eu vou te dar uma outra dica aí para você fazer o povo pecar, porque aí se eles pecarem, Deus trata com eles. Então você vê, o cara é capaz de dar o conselho mais sórdido, pecaminoso, e ao mesmo tempo ele sobe na montanha e profetiza que a estrela de Davi, de Jesus, Balaão profetizou a respeito do Messias. Mas quando desceu da montanha, os princípios deles eram sórdidos. Isso é a cara de muitos crentes. Domingo ele chora, treme, ele tem sonho, ele profetiza, ele canta, é um negócio. Segunda-feira, lá no escritório dele, ele faz qualquer negócio. Qualquer negócio. O arrependimento de Balaão não funciona também. É de duas mentes. Entende? O terceiro tipo de arrependimento, se você quiser saber isso aqui, é muito sério. É o arrependimento de Saul. Saul é um cara que toda hora ele arrependia. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 24, a palavra do Senhor diz o seguinte, que Samuel chegou, viu aquele Balito, Deus tinha falado para ele, olha, você vai sair e você vai destruir Amaleque. Saul foi, mas trouxe o gado. Quando ele está voltando, Samuel sai ao encontro dele e fala, que barulho é esse? Eu estou ouvindo desse Balito. Aí ele fala, não, eu trouxe o gado para sacrificar para o Senhor. Aí Samuel fala, rapaz, você não obedeceu. Agora o Senhor passou de você. Aí o que Saul fala para Samuel? Pequei. Eu pequei. Ô Samuel, eu reconheço, eu pequei. Mas faz o seguinte, me honra aqui diante do povo para eu não ficar mal. Não deixa eu sozinho aqui na frente, não. Assim, não vamos deixar a congregação ficar mal na história. Você me honra aqui. Mas olha, eu prometo, não faço mais nunca isso. Esse é o arrependimento de Saul, desculpa. Entende? Dá uma ideia. Não, e ele ainda fala assim, não, eu fiz isso aí porque o povo impressionou. O povo impressionou, você sabe, eu não faria isso, mas o povo, sabe como é que é? Pressão do povo, acabei fazendo. Sempre tem esse cara que arrepende dando desculpa, já viu isso? Não, você sabe, eu não olho esse negócio de pornografia, mas é o João, anda comigo, ele fica olhando isso, eu acabei olhando também. O problema é a internet, rapaz, eu não faço nada. Eu entro no site bom, aí o site do Terra, e de repente eu entro lá no UOL, estou lendo a notícia, de repente, olha a propaganda da mulher pelada. Ah, eu sou feito de carne, pastor. Eu não fui atrás, não. Isso não é arrependimento. Arrependimento que se desculpa é o de Saul. A Bíblia fala que Deus rejeitou ele. E é interessante que todos eles disseram, pequei, reconheço, pequei, mas não resolveu. A vida dele não foi alterada com aquela confissão. Confissão que não muda de vida, para que serve? Outro tipo de confissão ou de arrependimento é de Acã. Acã. Se você quiser ler, está lá em Josué capítulo 7, verso 20, diz assim, então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que foi que você fez, não esconda. E aí nessa hora Acã faz uma confissão completa do pecado dele, ele fala tudo, olha o que ele diz, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, reconheço, eu pequei. E olha o que eu fiz. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso 50 ciclos, cobicei, tomei, escondi lá na minha tenda. Está lá, escondido. Eu estava lendo o comentário que eu tenho lá em casa, do Velho Testamento, para descobrir o que os teólogos acham desse sujeito. E tem uma controvérsia interessante. Ninguém sabe se ele foi salvo ou não. O que você acha? Acã, a confissão dele, valeu ou não? Ele confessou. Não confessou? Só que ele morreu. A Bíblia fala que foi apedrejado. Mas a grande questão é, a alma dele foi salva ou não? Há uma controvérsia. Tem teólogo que diz que foi.
Porque uma vez que ele confessou, mesmo que tenha sido descoberto, denunciado, vale. Mas tem teólogo que diz, não vale. Essa confissão dele não foi fruto de arrependimento. Foi só porque foi descoberto. Ele assumiu o que tinha feito. Que todo mundo já sabia. Então não vale. Tem teólogo que diz que ele está tostando no inferno, tem teólogo que diz que ele foi salvo. Não é horrível você ser alguém que vai partir desse mundo sem saber direito para onde é que você foi? Não tem algo pior do que você ir orar com um sujeito na hora da morte, você vai embora para casa pensando, e ele? Vai para o inferno ou para o céu? Para onde esse cara vai, meu Deus? Ih, já aconteceu demais isso comigo. Você não sabe para onde vai. Você não sabe. Porque o arrependimento dele, você não sabe se é fruto de genuíno ou porque foi pego. Entendeu o que eu estou dizendo? Acã teve tempo de arrepender, irmãos. Deus mandou sortear. Vamos sortear. Primeiro, entre as 12 tribos. Caiu a tribo dele, não me lembro qual era. Entre na tribo dele, vamos sortear agora, ver quem é o cabeça de família. Caiu do fulano, não lembro mais o nome dele. Entre as famílias, vamos ver agora. Caiu, tá, foi cair no Acã. Isso demorou, isso não foi só 5 minutos. Talvez uma manhã inteira para descobrir quem era o Acã. Na hora que caiu nele, Josué foi compassivo, falou, filho, confessa, o que você fez? Fala para nós. Ainda foi compassivo com ele, não é? Mas aí nessa hora, ele está arrependido mesmo? Ele foi ficando contrito à medida que o nome ia ficando mais perto dele? Ou será que ele estava só brincando? Ninguém sabe. Eu espero que ele tenha arrependido. Mas é isso aqui eu chamo de arrependimento dúbio. Por que eu chamo dúbio? Porque lá em Goiânia, você sabe, quando você prega uma mensagem, essa mensagem às vezes impacta o povo, eles ficam lembrando só daquela mensagem, não lembram das outras. E um dia, pregando lá em Goiânia, eu falei, olha, se alguém no leito de morte invocar o Senhor, arrepender, ele é salvo. Preguei e creio nisso. Quantos creem que isso é verdade? Eu creio nisso. Só que os irmãos saíram dizendo que todo mundo que ergueu a mão na hora da morte está salvo. Eu falei, mas eu nunca preguei isso. Eu falei que se ele realmente confessar Jesus com seu coração, com a sua boca, e crer, ele é salvo. Então, pastor, ele fez. Como você sabe que ele fez? Você viu ele fazendo, mas só Deus sabe. Ele morreu logo em seguida. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem algo pior do que isso? Entendeu o que eu estou dizendo? Não deu tempo de ver o fruto. Porque já aconteceu comigo, e eu acho que com muitos irmãos aqui, de você ir orar com um sujeito no leito de morte. E ele confessa, ele fala, ele é batizado por aspersão e tudo. Aí o cara que achou que ia morrer, acaba não morrendo. Aí você fala, agora vai firmar na igreja. Nunca mais aparece. Nem para dizer obrigado. Só comigo aconteceu isso? Alguém já teve essa experiência? Que honestamente, se esse sujeito tivesse morrido, ele era salvo? Não, não era, mas eu ia para casa em paz, fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Então, nós não sabemos, mas é claro que ele pode ser salvo até na hora da morte. Claro que pode. Mas não dá para saber. É horrível, é uma cana a vida. O melhor mesmo é você ir em paz e todo mundo falando, esse aí é servo de Deus, tem uma entrada ampla e larga garantida para ele no reino. Entendeu? Isso é que é o bom. É horrível quando você não sabe. Não é horrível? As perguntas que tem na igreja. Pastor, e Salomão? Salomão, foi ou não foi? Aí você fala, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Ele era o cara mais sábio, mas também foi o mais idiota. Sim, porque quem tem 700 mulheres não pode ser normal. Não, convenhamos. E 300 concubinas, o cara tinha problema. Tinha uma tara terrível, né? Então, veja bem. Foi salvo ou não foi? Não sei. Tem algo pior do que ter esse testemunho depois de morto? Não sei. Não sei dizer. Agora, tem muitos pastores que infelizmente tem ministério, e no final da vida a gente é obrigado a dizer, a respeito dele, eu confesso que eu não sei. Ele foi um bom pastor, mas no final aprontou todas. Aí alguém fala, e aí pastor, é salvo ou não é? Eu falo, não sei. Espero encontrá-lo lá, mas eu não sei. É horrível isso. É um Acã. Porque sempre é denunciado. Não confessa nada. Eu não comecei minha pregação ainda não, irmãos. Vocês vão ficar comigo aqui até o fim. Porque me desviar do assunto. O quinto tipo de arrependimento é o arrependimento de Judas. Aí você fala, Judas também arrependeu? A Bíblia fala que ele fez algo parecido. Olha o que diz em Mateus 27, verso 4. Mateus
Vou ter que abrir minha Bíblia aqui. Olha aqui. Verso 3. Mateus 27, 3. Olha o que diz. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Presta atenção, qualquer pessoa que chega devolvendo o fruto do roubo e sentindo remorso, você vai duvidar dele? Pastor, estou mal demais com esse negócio, só está aqui, eu peguei esse negócio, estou devolvendo. O que você fala? Hoje chegou salvação nessa casa. Não, esse é Judas, está escrito aqui. Esse é o Judas, tocado de remorso, ele devolveu a moeda. E olha o que ele fala no verso 4. Pequei, o que eu fui fazer? O cara está fazendo tudo que crente faz, velho. Crente não faz isso? Crente confessa que pecou, crente fica contrito e às vezes devolve o furto. Quando o pecado exige isso, não é? Mas não funcionou no caso dele, ele tem toda a aparência, mas não tem a realidade. Parece, mas não é. Segundo a Bíblia, não é. Por que não é? Eles porém responderam, o que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O fato dele enforcar é que mostra que não foi um arrependimento realmente. É o fruto. Não houve. Mas aparência teve. Judas, até na hora da morte, o cara engana. O cara engana. Não é? Porque Pedro não fez a mesma coisa? Pedro não chorou amargamente? Ele traiu também Jesus. Não foi como Judas, mas traiu também. Ele chorou amargamente. Não é? Mas você vê o arrependimento. Judas, não. E a Bíblia fala que Judas teve remorso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, diferença de remorso e arrependimento. Mas tem diferença, porque se fosse igual, a Bíblia não diria. Não é a mesma coisa, ter remorso e ter arrependimento. Não é mesmo. Então tem esses 5 tipos de arrependimento que não funcionam. E às vezes nós praticamos eles achando que é assim mesmo. E ficamos satisfeitos, por isso às vezes não vencemos o pecado. Os outros 2 são os positivos. O 6º tipo é o arrependimento de Davi. Davi pecou, pecados terríveis, né? Ele matou, e possuiu a mulher do cara, fez tudo, ocultou, usou a posição, o cara fez tudo de errado. Mas no Salmo 51 você vê o arrependimento dele. Foi um arrependimento que é o arrependimento do santo. O santo, quando arrepende, é daquele jeito. E o último tipo de arrependimento? Ninguém sabe, mas é bem provável que foi mais de 6 meses. Por que foi mais de 6 meses? Porque o menino já estava nascendo. Exatamente. Mesmo assim, ele arrependeu. Você vê, é parecido com o caso do Acã. Parecido. Mas de Davi você vê fruto. O Salmo 51 merecia uma consideração grande para você atender um pouco. Olha, irmãos, não tem como falar de libertação de pecado sem gente que arrepende para valer. Sem arrependimento genuíno, não tem novo nascimento e não tem vitória sobre o pecado. Enquanto você não vê o pecado como Deus vê, enquanto você não tem uma atitude definida de ir contra o pecado, no sentido de fugir dele, entende? No sentido contrário ao pecado, melhor dizendo, não há um arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento, que é o 7º tipo, está lá em Lucas 15, que é a história do filho pródigo. Aqui lá que é arrependimento. O cara aprontou todas. Mas diz a Bíblia que um dia, lá na pocilga, dando comida para porco, ele caiu em si. Caiu em si, diz a Bíblia. E falou, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para ele, pai, eu pequei. Olha aí, mais um que falou que pecou. Todos disseram que pecaram. Pequei, nem sou o digno de chamar teu filho. Me recebe como um dos teus empregados. Quer dizer, esse é o verdadeiro arrependimento da Bíblia. Então, existe aquilo que parece e tem aquilo com realidade. Então, qual que é o grande problema, às vezes, da pornografia? E também, às vezes, a pornografia já está até caindo mesmo em problemas sexuais.
é a dificuldade do pecador de arrepender genuinamente. O que ele sente, na verdade, é uma angústia momentânea. Por quê? Por causa do mal-estar que o pecado gera, e até o ímpio sente mal-estar. Até o ímpio, depois de transar com a prostituta, ele sente nojo. Até o ímpio, não precisa ser crente, não. Ele sente aversão, ele sai dali enojado, mas ele volta, porque aquele nojo desaparece. E aí o crente confunde esse nojo, esse mal-estar, com arrependimento, só que não é. Na hora que o nojo desaparece, volta de novo à vontade, ele vai pedindo a mesma coisa. Então, há necessidade de compreendermos, de ensinarmos para a igreja, de praticarmos realmente o que é o arrependimento genuíno. Mas eu não li com você o que eu queria ler. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios. Eita. Vou falar. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, esse corpo aqui vai ser glorificado, não é outro. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí Paulo diz: e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. O que significa isso? Qualquer outro pecado é subjetivo. Mas esse pecado aqui produz marcas. É isso que ele está dizendo. Os outros pecados são subjetivos. Eu falei mal. Palavras é vento. Mas esse tem algo físico envolvido. É o que a Bíblia está dizendo. Verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que o texto nos fala aqui? A primeira coisa que o texto diz, expressão que é usada aqui, é: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Por que Paulo começa falando isso? Ele está mencionando algo que os irmãos diziam. Não é o ensino dele. Paulo está mencionando aquilo que era falado entre os irmãos. Que os irmãos diziam: tudo é lícito para nós agora. Agora que nós somos convertidos, agora para nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, tudo nos é lícito. Era o ensino. Aí Paulo vem e diz: não, nem tudo convém. Hoje em dia, esse pensamento, essa ideia ainda existe no meio do povo? Ainda existe. Como é que ele se traduz hoje? É com aquele pensamento: você não pode me dizer o que fazer. Se algo se eu não vejo problema em algo, você que vê, você não pode impor sobre mim o seu padrão. É verdade, tem gente que fala isso na minha igreja. Tem casais que eventualmente querem ver pornografia juntos, porque acham que isso vai apimentar a vida sexual deles. E eu digo: está errado, isso está errado, não faça isso. E alguns dizem: nós não vemos mal nenhum nisso, estamos fazendo isso de comum acordo, nós estamos em paz, por que você tem que nos proibir de algo? Essa é a colocação. E aí Paulo está dizendo, ele falou só uma frase: porque não convém. Não convém. Sim, porque o sexo de si mesmo não é nada. Sexo de si mesmo. Você está vendo a pornografia? É sexo. Tudo bem que é um sexo encenado.
Viu? É bom te dizer isso também, que tem gente que fica assistindo pornografia e depois quer fazer o mesmo com a esposa e fica achando que a esposa tem algum problema porque ela não age igual a atriz que estava lá. Né? Mas a atriz faz todo aquele drama. O orgasmo dela é um êxtase assim, descomunal. Né? E aí a sua esposa não tem isso? Tem algo errado com ela. Aí, mas vocês dois estavam assistindo juntos, né? Você achou que era inofensivo, mas não é. Não convém, diz Paulo. Não convém. Aí, nós ficamos pensando na conveniência, sendo daquele ponto de vista, é opcional. Não é. Há certas coisas que não convém ao santo. E pronto. Não convém. O argumento primeiro de Paulo é esse. Não é uma questão de você achar ou deixar de não achar. É que não convém. Outros dizem, eu posso fazer o que eu quiser. Isso aqui, o corpo é meu. Eu tenho liberdade para isso, estou aqui na minha privacidade, não estou machucando ninguém. Não é outra frase comum também? Não estou machucando ninguém, não estou ofendendo ninguém, é só eu e eu mesmo. Por quê? Por que ela vai pelo certo e pelo errado? Porque é baseado na ponderação. Qual a ponderação? Não estou ofendendo ninguém. É eu sozinho na minha casa, não estou usando dinheiro de ninguém. Outra coisa, se for, não vamos falar do indivíduo, vamos falar da pornografia solitária, que é tido como inofensivo. É eu sozinho, eu que estou vendo. Em que isso vai ofender alguém? Não tem nada de errado, não tem nada de impróprio. Né? É só o sexo. E o máximo que eu vou fazer ali é me masturbar, não vou fazer nada além disso. Esse é que é o seu engano, filho. Esse é que é o seu engano. A pornografia, ela é porque já está num estágio adiantado. Você sabe por que normalmente a pessoa vai para a pornografia? Porque ela começa se masturbando. E aí ela quer se masturbar mais. Só que ela não tem tanta energia para continuar. Entendeu? Ela quer mais prazer. Mas ela não tem condição de ficar tendo tantas ereções com tanta frequência. Então ela tem que usar de estímulos externos. E é aí que começa a pornografia. E a maior parte das pessoas viciadas em pornografia chegam ao ponto que ele nem tem ereção vendo pornografia. É só pelo prazer de ver. Exatamente. É incrível isso. A pornografia destrói a intimidade. Claro que sim. Porque você fica envolvido com você mesmo. Porque, na verdade, irmãos, é tudo uma questão de narcisismo. Entende? Por que o adolescente se masturba? Você fala, porque é cheio de energia. Não é, porque ele é apaixonado por ele. O adolescente se masturba quando ele se vê. Entende? Tanto o rapaz quanto a moça. Então ele se masturba na hora de tomar banho, ele masturba quando está deitado. Por quê? Porque é o corpo dele que ele fica olhando, ele fica fascinado. No caso do homem, porque o pênis é ali visível, uma coisa, né? O narcisismo é isso. Pode observar. Entende? Você fica vendo aquele pessoal em academia de ginástica. Você acha que eles estão lá preocupados só com saúde mesmo? Olhando na frente do espelho? Né? Na frente do espelho, estica. Todo mundo fala que cara é saudável, muito saudável. Tudo é narcisismo, tudo é prazer nele, por ele, com ele. É óbvio que isso, a pornografia é uma continuação disso, é ele sozinho. Por isso é vazio. Vazio. Espero conseguir sensibilizar você com isso. No verso 13, Paulo usa outro argumento. Ele diz, olha, os alimentos são para o estômago e o estômago são para o alimento. Traduzindo hoje na linguagem comum, Paulo está aqui desmentindo o quê? O que Paulo está aqui desmentindo? Qual que era o argumento dos coríntios? Gente, para que eu tenho boca? Não é para comer? E para que eu tenho pênis? Se eu tenho pênis é para usar. Então não estou fazendo nada de errado. Esse era o argumento deles. Entende? Eu estou fazendo aquilo que é natural. É natural. Ora, Deus me deu boca para eu poder mastigar e comer, me deu ouvido para eu ouvir, me deu os pés para eu andar e me deu pênis e vagina para eu poder ter prazer sexual. Então, veja, esse era o argumento deles. Aí Paulo diz, é verdade, Deus criou o alimento para o estômago para o alimento. Mas ele falou, agora eu vou contar algo que você não sabe. O seu corpo não foi criado para outra coisa que não seja o Senhor. Paulo contou uma novidade para eles, que eles não sabiam. Entende?
Então, o seu corpo, os seus membros não foram criados só para desfrutar desses prazeres sensoriais que você está imaginando aí, não. Paulo diz, o seu corpo foi criado para o Senhor, foi feito para o Senhor. É uma revelação que não está lá em Gênesis. Em Gênesis não nos conta isso, mas Paulo está nos contando. Para que nós somos feitos? Para que a divindade pudesse vir habitar dentro de nós. E aí vem os argumentos que ele usa contra. Por que um cristão deve fugir do pecado sexual? Por isso que eu pedi para você esse papel com essa marca d'água. Porque Paulo diz no verso 19, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos pensar nesse papel como o seu corpo. Esse aqui é o seu corpo. Porneia é de onde vem a palavra pornografia, pornográfico, essas coisas todas. Porneia significa tudo isso que o som dela parece mesmo. Porque porneia parece muito com doença venérea, né? Não parece? Não lembra? Gonorreia. Um negócio assim. Porneia parece assim uma desiteria, não é verdade? Diarreia. Entendeu? Porque é feio e o significado é por aí mesmo. É tudo que é feio com relação ao sexo na Bíblia é porneia. Envolve tudo. O primeiro argumento de Paulo é que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você está enchendo o templo de coisas imundas. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, existe uma marca d'água nele para lembrar a propriedade. Só que agora, além da marca d'água que lembra propriedade, tem uma outra marca d'água que lembra contaminação. Entende? Ninguém vê que você é propriedade. Não está escrito na sua cara. Mas existe uma marca na sua vida, diz a Bíblia. Há uma marca. Essa marca é física. Os demônios veem. Nós não. Mas eles veem. Há uma marca real, diz a Bíblia. É um selo mesmo. E quando você se envolve na pornografia, você está simplesmente sujando o templo do Espírito Santo. Sujando a residência dele, que é o nosso corpo. Eu sei que você acha que o Espírito Santo habita em algum lugar que é o nosso espírito, que não tem nada a ver com o nosso corpo, mas você está enganado. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita aí dentro do seu corpo, habita aqui dentro. É a habitação mesmo. O seu corpo, diz a Bíblia, é o vaso de barro, e o Espírito Santo está aí dentro. Entende? Mas é porque nós nunca conectamos o espírito com o corpo, né? Espírito Santo não pode estar ligado com matéria. Justamente esses hereges da época de Paulo, os gnósticos, eles ensinavam isso. Que as coisas do espírito nunca estão ligadas com a matéria. Mas é engraçado como nós tendemos a pensar do mesmo jeito. Nós nunca pensamos que o Espírito Santo pode estar aqui agora tocando o meu corpo, mas está. O Espírito Santo toca e habita no seu corpo. Então é óbvio que existe sim sensações físicas da unção do Espírito, do êxtase no Espírito. Eu sei que os crentes tradicionais querem dizer que a gente não deve sentir nada, mas estão equivocados. O Espírito Santo habita no seu corpo. Você sente sim. Em algum momento você vai sentir. Não sente o tempo inteiro, mas há momentos que você sente, porque ele está aí. Ele está aí. Eu não sinto o meu estômago o tempo inteiro, mas tem hora que eu sinto. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora é uma dessas horas que eu estou sentindo. Percebendo que ele existe. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele habita no nosso corpo. Está escrito claramente na palavra de Deus. O nosso corpo é que é o templo. Não é o seu espírito que é o templo, não é a sua alma que é o templo, é o seu corpo. Lembra disso. Você carrega o Espírito Santo no seu corpo. Isso parece uma coisa tão banal e óbvia. Mas quando você tem revelação disso, isso tem implicações tão profundas quando se trata de santidade. Tem implicações tão sérias. Pois é, aí esse papel que está aí, que está manchado, né? Paulo disse que esse papel tem um preço. Esse corpo tem um preço. Esse papel aqui, ele é barato, né? Mas ele tem um preço. Tudo tem preço. Aí Paulo diz no verso 20, ele diz, porque foste comprado por preço. Então você não é uma folha de papel qualquer. Você não é uma folha de papel tirada do lixo. Você é uma folha que foi comprada.
comprado, é o que está escrito, verso 20. Porque fostes comprado por bom preço, inclusive, o texto diz. Bom preço significa um preço justo e alto. Então, você não é seu. E esse corpo que você tem não é barato. Portanto, não é uma coisa insignificante. E se você foi comprado, além de ser templo de outro, ele também pertence a outro. Ele não é seu mais, porque ele foi comprado. Portanto, você vai prestar conta do que você faz com o seu corpo. Entende? Por isso que quando nós pecamos, pecado com o corpo, eu fiz questão de colocar essa marca aí. O seu corpo também fica marcado. O pecado sexual marca você. Eu não sei te dizer como isso acontece, mas acontece. Pecado sexual marca. Isso é um fato tão claro da vida que 2 pecadores sempre se acham. 2 homens sensuais, gays, eles se acham. Pode estar na multidão de 5.000 que eles vão se perceber. Um homem e uma mulher sensuais, os 2 vão se encontrar. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se perceber. Porque existe uma marca, um faro, um negócio, que um percebe, nota. Porque é físico o negócio, irmãos. É físico. Terceira coisa, terceiro argumento, aliás, que Paulo coloca. O primeiro é esse, né? Nós somos templo. Tem uma marca d'água na nossa vida. Terceiro, tem um preço. Segundo, perdão. Terceiro, papel ficou manchado. Eu me adiantei um pouco, no verso 18, Paulo diz: qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou seja, o pecado sexual mancha. Essa página de papel está manchada. Os outros não veem. Para ver é só de encontro à luz. Só vê se colocar em direção à luz. No dia a dia, ninguém vê. Mas quando a luz de Deus vem, aparece. Toda vez que a luz de Deus vem em qualquer ambiente, em qualquer lugar, as coisas aparecem. Aparecem. Por isso eu gosto dessa ilustração, que ela traduz bem. O nosso corpo fica manchado como está manchado esse papel, por causa do pecado sexual. Quarto lugar, já estou encerrando. O verso 15 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Sabe o que eu amo na Bíblia? É ver que Deus nunca nos dá padrões, ordens, de maneira irracional. Olha o tanto de argumento que Paulo dá. Olha toda a lógica que ele coloca. É um argumento atrás do outro. Argumentos que se complementam. Olha esse argumento que ele diz agora. Ele fala, olha, os seus corpos são membros de Cristo. Membros de Cristo. Primeiro ele fala que o corpo é habitação. Aliás, primeira coisa ele diz, o corpo não é seu, foi comprado. Olha o argumento, não é seu. Segundo lugar ele diz, olha, isso é um templo. O seu corpo é um templo de Deus, o Espírito Santo está aí dentro. Não é? Depois ele diz que o pecado mancha. Todo pecado fora do corpo não acontece nada, mas no corpo é sério. Depois ele fala, olha, não é só isso, tem mais uma coisa. O seu corpo é membro de Cristo. E vou te dizer, resumindo, é como se Deus estivesse escrevendo um livro. É como se Cristo... Vamos mudar a ilustração. Em vez de dizer que Cristo tem um corpo, vamos dizer que Cristo é um livro. Cristo é um livro onde cada um de nós é uma página. Você está qualificado para ser uma página do livro de Cristo? Uma página manchada de porneia? Não seria terrível alguém abrir o livro de Cristo e chegar na página e encontrar pornografia? É isso que Paulo está dizendo. Como é que você faz um negócio desse? É que a gente pensa na ilustração do corpo. Mas pensa num livro. Acho o livro uma ilustração melhor até, para você compreender isso. Pensa nesse livro. Cada página é um de nós. E vamos lendo o livro, tem histórias tremendas. Gente tremenda. Mas aí chega na sua história, é uma história triste. Porque está manchada a página, está cheia de imagens imundas, cheia de fotos, ilustrações. E aí você passa por aquilo e fala, mas peraí, que livro que é esse? Por causa de uma página, todo livro pode ser perdido. Uma página. Uma página é suficiente para deixar o livro inútil. Agora, o senhor permite perder o livro? Não, é melhor arrancar a página.
E aí você fala, pastor, mas você está dizendo que a página pode ser arrancada? Sim, e lançada ao fogo, diz a Bíblia. É a mesma ilustração da videira. É o ramo que ele arranca e lança no fogo. Então, o Senhor vai limpar a página. Mas se a página persiste em continuar na porneia, o único jeito vai ser arrancar a página e deixar que o fogo resolva. E o fogo vai resolver. Entende? O fogo vai resolver. E aí você interpreta de acordo com a sabedoria que Deus dá para você. Que fogo é esse? Por último, acabei me adiantando. Paulo diz no verso 14 que Deus vai nos ressuscitar o corpo pelo seu poder. Vai ressuscitar pelo seu poder. Então aqui está dizendo o seguinte, que por mais que você pense que o seu corpo vai ser acabado, destruído, ele não tem valor nenhum aqui, a Bíblia fala que você vai ressuscitar. Esse corpo seu vai ser glorificado. Portanto, você tem que ter cuidado com o que você faz com ele, porque apesar de ser glorificado, não é outro, é esse. Não me pergunte como vai ser, porque eu não sei, ninguém sabe, mas é glorificado. Entende? Mas é o mesmo, não será outro. Mas, como eu disse, né? Aquilo que não for aproveitado, o seu destino é ser queimado. Queimado. Então, o que eu queria deixar para os irmãos hoje, usando toda essa teologia paulina, é que tenhamos temor disso. Temor no nosso coração. E lembra disso. Entende? As outras coisas a gente consegue consertar, mas o pecado sexual não tem conserto, porque é contra o corpo. É isso que Paulo está dizendo. Tem pastor que mexe no dinheiro da igreja. Isso dá para consertar. Sabe que dá para consertar isso facilmente? Porque dinheiro é só papel, não é nada, ele é subjetivo. Então, tem gente que, pastor que erra com dinheiro, dá para resolver. Tem pastor que abusa de autoridade na igreja, é pecado também. Acaba falando e sendo autoritário, dá para resolver, porque é subjetivo. Mas quando o pastor peca contra o corpo, aí é um problema, porque fica manchado. Aí é um problema. Vocês repararam isso? Não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas mostrando um fato. É um fato, todo pastor que caiu nesse pecado, ele ficou manchado. Todos. Você não vê nenhum que escapa disso. Entende por quê? Porque é físico a coisa. Aí não dá para consertar. A gente tenta, encaixa, tenta reaproveitar, mas fica sempre aquela mancha. Sempre carregando a marca d'água na folha. Não precisava de ser assim. Não precisa de ser assim, irmãos. Nós estamos envolvidos em abrir igreja, e temos aberto muitas igrejas. Conversava com o pastor Ralph Neighbor lá no estado, em El Salvador, a gente almoçou junto lá, e ele perguntando da igreja, eu contei algumas coisas que a gente está fazendo, ele ficou tão impressionado, ele disse, irmão, eu ando o mundo inteiro, eu não tenho ouvido ninguém fazer o que vocês estão fazendo. Ele falou, não tenho ouvido em lugar nenhum do mundo hoje, essa movimentação que vocês têm tido. E ele falou, por que vocês estão assim? O que tem motivado vocês? E eu falei, não sei, só pode ser a unção de Deus, não tem nada assim extraordinário nos movendo. Nós queremos fazer porque queremos de Deus, nos tem dado fé e nós estamos indo para frente. E ele falou, então vocês precisam de guardar isso. Precisam de guardar isso. Porque é um tesouro que você não tem noção da preciosidade que é. Ele falando, eu tenho décadas de ministério. Eu já vi coisas crescerem, florescerem e murcharem. Mais vezes do que gostaria, ele disse. Ele fala, mas olha, é possível guardar. E eu quero guardar o que Deus nos tem dado. Quantos querem guardar comigo isso? Agora, para guardar tem que ter o seu temor. E qual pecado você tem que ter mais temor hoje? É o pecado sexual. Entende? Eu não estou aqui fazendo classificação de pecados como a Igreja Católica faz, não. Estou sendo apenas prático na vida do pastor, só isso. Todo pecado e é grave, mas o pecado sexual, diz Paulo, é contra o seu corpo. Então ele deixa uma marca, isso é indelével às vezes, mas perceptível. Entende? Passam os anos e continua. Então, de tudo hoje que eu quero te pedir, em nome de Jesus, vamos nos guardar disso.
Porque Deus tem mais para fazer através de nós, irmãos. Há mais igrejas para ser aberta, há mais obreiro para ser levantado. Não estou falando isso para fazer média com você, isso é verdade. O Espírito Santo tem me dito isso. Há muitos, uma multidão vai ser levantada através dos irmãos. Através dos irmãos, não tem nada a ver comigo. Nem sei se estarei aqui. Mas presta atenção, o Senhor vai fazer. Para que o Senhor faça, há necessidade de algumas coisas serem muito bem guardadas. E uma delas é, o seu corpo tem que ser para Deus. Tem que ser para Deus, tem que ser radical nisso. Radical mesmo, é para o Senhor. Tem que se guardar mesmo. Em nome de Jesus. Eu queria desafiar você hoje a fazer uma coisa. Desafiar você a, se porventura você tem sido tentado, abrir com alguém que possa te ouvir. Entende? Não quero fazer um apelo aqui, não. Mas se não vai sozinho, ser tentado não é pecado. Isso não faz de você pior do que ninguém. Mas se a tentação tem crescido, as oportunidades têm surgido, você precisa de alguém para falar na sua vida. Quando você fala, as chances diminuem. Quando o irmão te dá uma palavra, diminui mais ainda. Eu já tive pastor que eu tive que proibir de ter computador. Ele não pode ter computador nem conectar na internet. Eu tive que proibir, está proibido, não pode. Por quê? Ele não tem condição de lidar com isso. É uma tentação insuportável para ele ter um negócio desse. Se esse é o seu caso, abre com o irmão, com alguém, supervisor, pastor mais velho, alguém que anda com você. Entende? Não tenha vergonha de abrir mão, de falar, não sou tecnológico, eu vou anotar tudo no lápis agora. Entende? Se esse é o caso, faça isso sem receio de parecer pior do que ninguém. Eu respeito quem é radical com o pecado. Tenho profundo respeito com aquele que não tem constrangimento de mostrar a sua radicalidade. Entende? De dizer, não, isso aqui me fazia mal, eu cortei pela raiz. Se outros não querem fazer, é com eles. É assim que eu fiz. Cortei isso aqui. Então isso é extremamente precioso. Eu penso que próximo estágio nosso, esse salto que vamos dar, e eu tenho certeza que vamos dar, ele depende muito dessa postura nossa radicalmente santa em Deus. Eu não estou pregando para jovens hoje, não estou falando para os jovenzinhos da igreja, não é para os radicais livres, estou falando para pastores. Pastores, guarde-nos, guarde você mesmo e guarde-nos, guarde o ministério. Não tem pecado que causa mais estrago do que esse. Não tem, destrói igrejas, destrói ministérios, pode destruir até outros por contágio. Só porque é seu amigo. Sabia disso? Então eu ando muito com o Ricardo. Se eu apronto, não é só eu que fico mal. Fica mal o Silvio Galo, fica mal o Ricardo, fica mal o Wilson. Fica ou não fica? Então até isso é sério. Esse contágio espiritual atrapalha outros. Isso é coisa muito grave. Então, eu estou fazendo questão de enfatizar isso para você, para que no seu coração haja esse temor renovado, que eu sei que já tem. Eu sei que você quer servir a Deus e ninguém planeja o pecado, nenhum de nós aqui, porque nós somos nascidos de Deus, amém, irmãos? Mas temos que nos guardar mutuamente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente almoçar. Nós voltamos 3h30. 3h30 nós voltamos. Vamos orar, pega na mão do pastor que está do seu lado. Fala para o irmão do seu lado. Fala, irmão, não tenha constrangimento. Sou homem como você. Fala para ele. Fala, eu entendo as tentações todas. Fala, não tem nada que você passa que eu não entendo. Seja honesto. Não estamos aqui para nos condenar, nem para ficar nos vigiando, não é isso. Estamos aqui para nos sermos suporte uns aos outros. Em amor, em fé, também para nos guardar. Amém? Ora agora para quem está à sua direita, à sua esquerda. Ora, uma oração bem específica, não tem que ser longa. Deus, livra o meu irmão do tropeço, livra da pornografia, livra da mulher ímpia, impura, perversa.